Era lá atrás que tu tinha que ter mexido no negócio. Não agora, agora já era, pô. Destruíram mais da metade da cidade, pô. Mais da metade da cidade do patrimônio maravilhoso, artístico, histórico, arquitetônico, maravilhoso que a cidade tinha. Mais da metade já foi pro saco. Senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um editorial do The Talk. Madames e Messieurs, temos de novo nosso bate-papo de toda sexta-feira. E dessa vez vai ser um bate-papo razoavelmente quente, um bate-papo razoavelmente, como é que eu poderia dizer? Quente mesmo, ou mais ou menos quente, ou em vias de esquentar, dentro do nosso espectro cultural, artístico, etc, etc, etc. Sejam todos muito bem-vindos a mais um desses nossos bate-papos do nosso editorial do The Talk de toda sexta-feira, tá bom? Chamando a atenção de vocês aí, colocando na tela e também no corpo da postagem um link do nosso The Talk ao vivo com a realizadora audiovisual e sócia fundadora da Signos Possíveis, Madeleine Alves, tá bom? Estou deixando aí na tela rapidinho para vocês. Também tem um link, se não quiser anotar o link aí, está no corpo da postagem, é só ir lá e clicar. E, de repente, depois desse nosso editorial, você corre lá para assistir esse bate-papo. Foi o bate-papo que norteou o entrevistão que está no número 7 do seu The Talk. Tá bom, gente? Tem essa maravilha que é o nosso número 7. Tá joia? Já saiu no dia 28 de fevereiro. Para a leitura e deleite da leitura de vocês todas e de vocês todos. Tá bom? Então, feito as devidas apresentações, como eu sempre faço em todos os editoriais, que eu sempre costumo fazer isso, pedir um voto de confiança de vocês para ir até o final do nosso editorial, porque afinal de contas moramos numa casa. Isso aqui é home office, tá, gente? Então moramos numa casa geminada, tem cachorro latindo, pessoas dormindo. Hoje em dia as pessoas não conversam mais falando, tá, pessoal? É um negócio meio complicado. E as pessoas elas ficam grunhindo as conversas. Né? É tudo sons culturais. Então vai entrar alguns sons meio estranhos, batido de cachorro, gato miando. Tem o CrossFit tá bombando hoje, tá uma beleza. Vai ter som, vai ter gente, né? Gritando uhul quando levanta algum peso lá no CrossFit, aquelas coisas todas. Vou pedir um voto de confiança de vocês para ir até o final do nosso querido editorial do The Talk, tá bom? Porque hoje realmente o papo é quente, ou mais ou menos quente, vai depender muito aí, né, do bom andamento das coisas e de como este imbróglio irá se resolver, se bem que eu já acho que esse imbróglio está devidamente resolvido. É isso aí, pessoal. Já ia me esquecendo de falar aqui com vocês que eu tive uma pequena perda material do meu antigo fone de ouvido, fone e microfone. Pedi também a paciência de vocês para, enfim, uma certa perda de qualidade do nosso querido microfone, tá? Então, o nosso microfone não está mais com aquela qualidade maravilhosa de áudio, etc, etc, mas acho que dá para vocês ouvirem aquilo que eu estou falando nesse momento. Que, né? Não é o som perfeito, né? Nenhum Dolby estéreo, mas acho que também só uma pessoa falando dá para acompanhar a nossa querida linha de raciocínio aqui. E eu vou pedir a paciência de vocês que eu vou ter que fazer uma leitura, porque o assunto aqui ele é mais ou menos incandescente, como eu havia dito antes, e é um assunto que, enfim, tem a ver somente com a cidade de Santos, com a memória afetiva da cidade de Santos. Tá? Então você que é de outra cidade que está assistindo, meio que vai ficar naquela assim, poxa, mas vai trabalhar com um negócio meio da cidade e tal. Não sei, não conheço Santos, nem sei o que é o Clube Atlético Santista, por que eu tenho que me meter nesse assunto e tal. Mas certamente na sua cidade, de repente tem algum assunto similar, que não tem a ver com necessariamente um clube, mas pode ser que tenha a ver com uma biblioteca, com um antigo centro cultural,
com o antigo patrimônio da cidade onde você mora, cercado pela especulação imobiliária, tá? Confia no tio Celinho que a amarração vai ficar todinha pronta no final, tá bom? Não perca a cabeça, né? Não fique aí desesperado, achando, ai meu Deus, Marcelo, ele não vai conseguir fechar esse assunto. Ele começa com um assunto, termina com outro. Espera aí que esse assunto está relacionado com o editorial da Sexta de Carnaval, se não me engano, dia 25 de fevereiro, a folhinha encaixotada, e também com o editorial da sexta passada, do dia 18 de março, a respeito do sistema. A gente falou um pouco do sistema, saia do sistema. Esses três assuntos eles estão relacionados, e na sexta da semana passada apareceu essa notícia num dos jornais da cidade, que é o Diário do Litoral. A maioria das pessoas que conhecem Santos, quem conhece Santos, em especial os paulistanos, né? Algumas pessoas do interior de São Paulo também conhecem razoavelmente a cidade, sempre lembram de, quando se fala em imprensa, se fala no jornal A Tribuna, que é um jornal centenário que tem aqui em Santos e tal. Ou quando não lembram de jornais tipo Cidade de Santos, anos 70, anos 80 no máximo. Perdão. Mas aqui no litoral paulista existem outros veículos de comunicação. O caso do Litoral Norte, acho que é Costa Norte, que é uma empresa de comunicação, tem jornal, tem rádio, tem TV, etc, etc. Mais para o litoral norte de São Paulo, sul fluminense, tá? Ele está mais para aquela região ali, litoral norte de São Paulo e sul fluminense. Mais ou menos aquele pedaço aí de Ubatuba, Caraguatatuba, enfim, de Guarujá para cima até a divisa com o Rio de Janeiro tem o Costa Norte. E aqui na cidade de Santos, eu nem sei se é da cidade de Santos, tá, gente? De repente pode ser que seja de alguma cidade da Baixada Santista, talvez Itanhaém, enfim, eu não sei onde é que fica exatamente a reação do Diário do Litoral, até onde eu sei era de Santos, tá? Que é o jornal, que seria o jornal concorrente, o jornal A Tribuna daqui. E o Diário do Litoral apresenta aí uma matéria que diz o seguinte, eu vou ler a matéria primeiro para a gente poder fazer a nossa conversa, né? Hoje é uma conversa que tem tem um motivo, né? Tem um contexto. No Diário do Litoral aqui, Santos, tombamento do Clube Atlético Santista deve ser negado nesta quinta-feira. No caso, não foi nesta quinta-feira. Ontem foi quinta-feira da semana passada, tá? Condepasa deverá ceder à pressão da especulação imobiliária apoiada por alguns vereadores santistas, tá? Quem assina essa matéria, que foi publicada no dia 16 de março, às 7h30, que eu acredito que seja 7h30 da manhã, foi o nosso querido e famoso jornalista aqui de Santos, tá, gente? Se você está assistindo esse editorial numa outra cidade, num outro estado, por favor, entenda, tá? Que o Carlos Raton ele é bastante conhecido da galera aqui em Santos, tá? Conheço o Carlos Raton desde a formação dele na faculdade de jornalismo, né, de ciências da comunicação, é comunicação social que chama, né? Faculdade de comunicação social, ele se formou mais ou menos ali em torno de início dos anos 90. Então já está na praça já há bastante tempo, é um jornalista conhecido aqui na cidade, tá bom? E o Carlos Raton assina essa matéria. Temos aí na tela para vocês uma foto de um pedaço do Clube Atlético Santista. Foi o que sobrou do Clube Atlético Santista, tá bom? Então vocês têm aí a parte do ginásio, né, que é um prédio histórico, as piscinas. Essa parte de fundo até os prédios, tá, atrás do ginásio, me parece que foi uma área cedida pelo Clube Atlético Santista para se fazer uma espécie de campo de futebol society, tá bom? E à direita, na foto de vocês, seria o prédio novo do Clube Atlético Santista, que há décadas está cedida ou alugada para uma concessionária de carros, aí não tem mais essa concessionária de carros, aí mudou para uma outra coisa, enfim. Essa esquina que vocês estão vendo na foto é a esquina da Carvalho de Mendonça. A Carvalho de Mendonça é a rua que está à esquerda de vocês, tá? Inclusive, esse trecho é o início da Carvalho de Mendonça, ela começa nesse trecho e vai indo até o Morro do Marapé, subida da Nova Sintra, e cruzando aí a Carvalho de Mendonça, essa rua que está à esquerda de vocês, é a Avenida Washington Luiz, conhecida também como Canal 3.
Eu não sei se a foto consegue pegar um pedaço do canal. Ah, consegue sim, bem embaixo. Tá? Vocês estão vendo o cantinho ali do canal 3. Tá bom? É uma região nobre da cidade? Não. Mas que, por ser uma região popular, ou ser uma região de muitas casas, né? Ainda continua sendo um bairro com grande apelo comercial, mas ainda com uma pegada. Está me fugindo a palavra, gente. Quando tem muita casa, quando tem muita moradia, daqui a pouco eu lembro da palavra, de vez em quando está me dando esses brancos, gente. É lugar onde, né, onde a população vive, residencial, lembrei a palavra, tá, gente? Peço desculpas. Como esse lado é um dos lados residenciais da ilha, então, obviamente, que existe um certo apelo de botar as casas mais antigas abaixo, ou qualquer outro tipo de patrimônio sociocultural da cidade de Santos abaixo para construir prédio, porque essa área aí dá um belo de um empreendimento imobiliário. Esse bairro aí, se não me engano, é o bairro da Encruzilhada, tá? E o bairro da Encruzilhada que está sendo cada vez mais depredado, tendo suas casas históricas e seu patrimônio histórico destruído para a construção de prédios. Como acontece Brasil afora. Por isso que eu estou lendo essa matéria para vocês se inteirarem, ao final da leitura, do que de fato está acontecendo. Tá bom? Então vamos lá. A informação é extraoficial, mas o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, CONDEPASA, deverá ceder à pressão da especulação imobiliária, apoiada por alguns vereadores santistas, e negar amanhã o tombamento do Clube Atlético Santista na Encruzilhada, em Santos. A situação é bastante sensível, e a última audiência pública sobre o possível tombamento, ocorrida no auditório vereadora Zenide Sagular, da Câmara de Santos, foi bastante conturbada, por conta do arregimento de grupos de pessoas para pressionar pelo arquivamento do processo de tombamento. Ou seja, foi um troço pesado, né? Continuando na matéria do Carlos Jaton, à frente dos trabalhos na ocasião estavam os vereadores Francisco Nogueira, Partido dos Trabalhadores, que faz parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação Social, Benedito Furtado, do PSB, e Carlos Teixeira Filho, Cacá, do PSDB. Chico foi o único que se mostrou favorável ao tombamento. Nem o senhor Benedito Furtado e o senhor Carlos Teixeira Filho, enfim, mostraram grandes, entusiasmos pelo tombamento do Clube Atlético Santista. Processo. Vamos à leitura do processo. O pedido de tombamento ocorreu em 10 de outubro de 2011 e o processo foi iniciado em 10 de maio de 2012, sendo que somente agora, 10 anos depois, será resolvido. Envolve a área das piscinas e o prédio do ginásio e foi solicitado pelas arquitetas Caroline Valverde Araújo e Jaqueline Fernandes Alves, o arquiteto Gino Caldato Barbosa e mais 20 pessoas voltadas à área. O clube centenário, é um clube centenário, tá, gente? Inclusive, antes de continuar, deixa eu só fazer um aviso. Um dos primeiros grandes arquirrivais do Santos Futebol Clube não é nenhum desses times que você está pensando, não. Lá na década de 10, que o Santos é fundado em 1912. 1913 e 1914, na área futebolística do negócio, os grandes rivais do Santos eram o Santos Atlético Clube, conhecido como Clube dos Ingleses. Esse clube ainda continua funcionando na cidade, tá? O Santos Athletic Club, esse seria o nome correto, por isso que a gente chama de Clube dos Ingleses, e o Clube Atlético Santista. Né? O início do Santos foi conturbado já no ano do Nascedouro, ou ali naqueles primeiros anos depois da fundação, já era um negócio conturbado, porque o grande primeiro derby e o grande primeiro tabu que o Santos teve que enfrentar era não conseguir vencer o Clube Atlético Santista. Reza a lenda, tá bom? Então, para você que não é da cidade de Santos, não é da região, é de outro estado, está assistindo em algum outro lugar, mas por que o pessoal está querendo pegar esse trambolho aí e tombar pelo patrimônio histórico? Primeiro, por uma questão sentimental. Os melhores bailes de carnaval dos anos 60, anos 70 eram dentro desse ginásio que vocês viram na foto. Tá?
do Clube Atlético Santista. Então tem toda uma memória afetiva da cidade em torno desse clube. O segundo elemento é desportivo. Quem é que o Santos não conseguia ganhar? Era do Clube Atlético Santista. Então você fundou o Santos já nasceu com um tabu, teve que suar a tanga para poder quebrar, que era contra o Clube Atlético Santista. O Santos não conseguia vencer. Ele conseguia vencer o Clube dos Ingleses, mas ele não conseguia vencer o Clube Atlético Santista. Tá? O Clube Centenário, que vem há anos sofrendo dificuldades em voltar a funcionar. Em julho de 2020, informações davam conta que o clube poderia retomar as atividades. Também especulou-se de uma nova sede e que o terreno estaria sendo leiloado para sanar as dívidas da agremiação esportiva, que à época chegariam a 6 milhões de reais. À época, 10, 20 anos atrás, sei lá. Conforme divulgado pela imprensa. Imprensa. Anos 70. O clube que já foi considerado já foi considerado né? Aqui está um dos mais frequentados entre as décadas de 70 e 80, em pleno glamour das discotecas, atualmente abriga cerca de 130 associados. Suas dependências estão seriamente prejudicadas, inclusive com problemas de desmoronamento. Tá? O prédio do ginásio está muito prejudicado. Com muitas telhas quebradas, lixo espalhado, cadeiras empilhadas, mato alto e também a ausência dos tradicionais campos de futebol society. Não sei há quantos anos esse negócio aí. Os arquitetos justificam o tombamento com a história do clube, além de inúmeros recortes de jornais e histórico no município, incluindo de seus dirigentes. Tá bom, gente? Essa é a matéria do Diário do Litoral. Pois bem, gente, o assunto é mais ou menos incandescente pelo seguinte motivo. Eu sou um simples editor de uma folha literária, tá? De uma folha de literatura, tá? Para as pessoas lerem, se sensibilizarem, se divertirem, enfim. Prática artística, né? Em que pese eu ser muito sintonizado a todas as coisas que me cercam, mas a gente tem que também saber fazer ter os devidos cuidados para não entrar em determinadas searas que, de repente, a gente até sabe alguma coisa, mas não sabe tudo. Existe um livro, já que isso aqui é uma folha literária, eu vou citar um livro que foi transformado em filme, um brilhante filme com o Beto Brandt. Tal tá na Correia, tal filho dele, tal Marcos Rica, tal Malumada também trabalha no filme, um excelente filme. Inclusive, eu dei de presente esse filme para o meu amigo Ian Sanson lá na Inglaterra, na viagem de 2012. Levei tinha uma cópia desse filme de formato DVD e eu dei para ele. Um presente. Né? É um filme chamado. O nome do filme é igual ao nome do livro. O nome do livro e do filme são os mesmos. Tá? O nome é o mesmo, que é um filme chamado O Invasor. Tá? Que é baseado num livro maravilhoso do querido Marçal Aquino. Né? De vez em quando eu esqueço o nome do Marçal Aquino. Não sei por que eu esqueço o nome, porque afinal de contas ele é de Amparo, que é a terra do meu avô. O pai do meu pai é de Amparo. A mãe do meu pai, minha avó paterna, é de Pedreira, mais ou menos ali na região de Campinas e tal. Não deveria esquecer o nome dele, mas milagre, acertei de primeira o nome do Marçal Aquino. Leiam esse livro, um livro chamado Invasor, que aí vocês vão entender por que eu tenho um certo pé atrás com indústria da construção civil. Tá? Em que pese a notícia ser uma notícia regional, tá? Ou seja, que não é do interesse de absolutamente ninguém que está assistindo esse editorial que mora em outro estado, tipo, o cara vai ler um jornal lá da cidade dele. Mas o assunto ele é nacional. Inclusive, ele já foi motivo de filme, se não me engano, um filme estelado pela grande Sônia Braga, chamado Aquários. Coisa sobre especulação imobiliária, aquela coisa toda e tal. Que é uma coisa que está Brasil afora. Tá? Então a gente está falando aqui a partir de Santos, mas é um problema que está Brasil afora. Tá? Então é um problema que atinge todo mundo. Tá? Eu comecei com a notícia aqui da região, aqui da cidade, inclusive o bairro da Encruzilhada aqui pertinho. Tá? Dá uma caminhada de uns 10 minutos a pé, né? A distância da minha casa para o Clube Atlético Santista. Moro na Vila Belmiro. Vila Belmiro vai até Encruzilhada, ali na divisa com a Ana Costa até
Canal 3 até Washington Luiz, descendo a Carvalho de Mendonça, que é uma rua pertinho aqui onde eu moro, dá mais uns 5 minutos de caminhada. A pé dá uns 10 minutos, 11, 12 no máximo. E eu estou trabalhando com esse assunto regional, quase um assunto do meu bairro, para tratar de um assunto que é nacional, que é o caso da indústria da construção civil. A indústria, vou chamar aqui de imobiliária, tá? Para facilitar. Construção civil e imobiliária, tá bom? Eles são muito fortes em quase todo o país, tá? Com um determinado tipo de modus operandi, que é a primeira e última vez que eu vou tocar no assunto indústria da construção civil e imobiliária, tá? Tenho amor à minha vida, né? Gosto das minhas coisinhas, nunca estou querendo arrumar encrenca com um determinado tipo de indústria que, se for de fato semelhante ao livro do Marçal Aquino, O Invasor, brilhantemente transformado em filme pela excelente direção do Beto Brandt, tá? Se realmente aquilo espelha, de uma certa forma, como é que é o modus operandi dessa indústria, vejam um filme, leiam um livro e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, parei por aqui, tá? Marcelo, não dava para os clubes se manterem com alguma saúde financeira? Por que os clubes enfraqueceram e praticamente todos eles sumiram, tá? É uma questão de matriz econômica. E eu estou falando até de economia política nesse momento, tá bom? Toda vez que você tira uma matriz econômica da região, e Santos perdeu seu parque industrial, que ficava na cidade de Cubatão, some Cozipa, refinaria já não é mais a mesma coisa, uma outra empresa que está trabalhando com petroquímica ou com indústrias químicas já não tem mais aquela pujança que tinha nos anos 70 e nos anos 80. Em termos de empregar boa parte da população da cidade e oferecer os melhores salários, a partir do momento que esse tipo de coisa começa a ser depredada, a população fica sem o trabalho, tá? E os melhores salários. Se você não tem o trabalho e os melhores salários, como é que você vai pagar um título, uma joia e as mensalidades do clube que você frequenta? É uma questão econômica. A partir do momento que você começa a privatizar o Parque Industrial de Cubatão, e aí, obviamente, os salários desaparecem, desaparecem os postos de trabalho e os melhores salários que tinham na região, eles desaparecem. Então, acho que é meio normal você entender que, de repente, a galera vai ficar sem grana, sem dinheiro para frequentar boas casas noturnas, excelentes restaurantes, casas de shows que existiam na cidade. A galera não tem mais dinheiro para isso. Vai no que o bolso consegue pagar, o que o bolso consegue comprar. Simples assim. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura razoavelmente grande, que você precisa de um número de associados muito grande, tá? E uma quantidade de dinheiro envolvido para você poder fazer parte desse clube, quer dizer, você tem que pagar um título, comprar um título, pagar uma joia, mais as mensalidades de todos os membros da família para frequentar todo final de semana o tal do clube. E a partir do momento que você faz uma mexida econômica Brasil afora e você gera um empobrecimento absurdo da população, que alternativa resta para essa população? Pedir para sair do clube. E aí o clube começa a sofrer os efeitos econômicos dessas mexidas amalucadas que existem na economia brasileira. Vai chegar uma hora que esses clubes não vão ter renda para manter o seu patrimônio funcionando de forma adequada. Foi o que aconteceu com o Clube Atlético Santista. Porque o Clube Atlético Santista ele não é um clube de orla. Se os clubes de orla, quase todos eles fecharam, e tem a história triste do Clube de Regata Santista, que simplesmente foi transformado num terreno baldio, simplesmente foi transformado num terreno baldio. Imagina que não aconteceria para um clube no bairro da Encruzilhada, que é um bairro popular, que é um bairro de residencial, não está na orla, etc, etc. Por conta dessa mexida, esses clubes começaram a ter dificuldades. São as mesmas dificuldades que os clubes de futebol estão tendo nesse momento no país. Todos eles tendo que virar SAF, todos eles tendo que virar, né, uma espécie de sociedade anônima futebolística ou desportiva para poder ter
algum tipo de melhora na sua renda, no seu rendimento, para poder manter os seus times com qualidade de disputa. Né? E quase todos os torcedores, ultimamente, né, os torcedores de uns tempos para cá, não estão entendendo isso, que ser uma SAF, transformar o clube numa SAF, não é a salvação da lavoura. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Esporte Clube Cruzeiro, em Belo Horizonte, que entrou o Ronaldo Fenômeno, e depois que o Ronaldo Fenômeno começa a receber os primeiros resultados, os primeiros relatórios da auditoria que ele deve ter feito dentro do clube, o que ele pediu para o Conselho Deliberativo? A Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2. Tamanho buraco em que se encontra o Cruzeiro. Ah, mas se o Cruzeiro se transformar numa SAF, ele recebe dinheiro do investidor. Investidor não segura a dívida de 1 bilhão. Tá claro? Investidor nenhum vai colocar dinheiro dentro de um clube se esse clube não sanear, não zerar a sua dívida. Isso também vale em especial para a torcida do Santos, que vive fritando o atual presidente do clube, que é o senhor Andrés Rueda, dizendo assim: ah, não pode só ficar pagando boleto. Então, para o governo da torcida do Santos, que eventualmente esteja assistindo esse nosso bate-papo, fiquem atentos que existem na mesa do presidente, provavelmente existem de 7 a 10 transfer bans, que se o Santos não cumprir com aquilo, um desses transfer bans entram de novo, mais 5 pedidos de perda de pontos. Ou seja, se desses 5 pedidos, 3, 4, alguma coisa desses pedidos de perda de ponto funcionar, o Santos começa o Campeonato Brasileiro com menos 10. Ele tem que ganhar 4 partidas para ficar só com 2 pontos. Enquanto as demais agremiações começam a partir de 0. Quer dizer, o Santos começa com menos 10. Se o Santos não tomar cuidado de pagar todas as dívidas, vai começar a sofrer o mesmo transfer ban que o Santos sofreu, se não me engano, em 2019, 2020, ou quando não, perda de pontos. Você está jogando o campeonato achando que o seu time está bem, e quando você vai ver, você perde 10, 20 pontos por causa de punição por não cumprimento de dívida. Isso sem contar que o Santos ele só pode se transformar numa SAF rentável e boa para o seu time de futebol a partir do momento que, né, a dívida for zerada. Com dívida zero, o investidor entra e aí sim monta um grande clube, o time de futebol dos seus sonhos, etc, etc. Se isso não ocorrer, se isso não acontecer, esquece, vai virar Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda tem uma Toca da Raposa 1 e uma Toca da Raposa 2 para oferecer de garantia para o seu Ronaldo Fenômeno poder continuar sendo o mandatário do clube. Caso contrário, ou seja, as dívidas, a massa falida anterior ao clube de futebol, que pertence ao clube de futebol, de uma certa forma, ele também é transferido à SAF. Não é porque você se transformou em SAF que você não tem mais dívida. Isso também é um outro erro que está acontecendo nesse negócio. Vamos transformar em SAF a fim de se livrar de uma dívida. Ah, a partir do momento que você se transforma numa SAF, não. Você continua devendo na praça. Não é porque você se transformou em SAF que você não tem passivo para honrar. Esse tipo de coisa que está acontecendo hoje nos times de futebol aconteceu em quase todas as fundações, entidades, clubes desportivo recreativo, que era o caso do Clube Atlético Santista, e essa massa falida ela vai servir para uma determinada indústria. Olha, meu Deus do céu, se está faltando habitação na cidade onde você mora, como é que você vai dizer não para essa indústria que gera X de emprego, que movimenta a cidade, movimenta a economia da cidade, etc, etc? São eles que mandam. São eles que mandam. E não precisa nem fazer muita força para mandar tanto assim. Hoje em dia eles estão nadando de braçada. O problema dessa indústria é que é uma indústria que precisa de terreno. E se você vê um conjunto de casas geminadas, velhas, antigas, centenárias, aqui no Campo Grande, Vila Belmiro, já tem casas de 120 anos e tal, etc, etc. É o que a gente precisa para botar tudo abaixo e construir um horroroso prédio de apartamento no lugar. Porque, afinal de contas, as pessoas precisam morar em algum lugar, e não dá para ficar só aquelas casinhas velhas caindo de podre aos pedaços, etc, etc. Um pouco de responsabilidade isso é nossa, como sociedade, sim. Tá? Que a gente vive
abrindo um largo sorriso. Na verdade, o que abre é outra coisa. Eu estou aqui me propondo a não falar mais palavrão, não ser mais escroto, etc, etc. Você já entendeu o que é que abre? Não é o sorriso, é outra coisa, tá? Mas aí o pessoal abre um lindo do sorriso, porque é um prédio novo, nossa, vai ser maravilhoso, um prédio bonito, as pessoas, né, têm qualidade de moradia, prédio tecnológico, você no seu celular ali abre e fecha a janela da rua, e não sei o que lá de segurança, etc, etc. Eu só estou vendo arrastão em condomínio. Um monte de arrastão em condomínio. Não sei onde é que está essa segurança toda, mas tudo bem. Aí oferece aquele mundos e fundos, etc e tal, de você estar morando no melhor CEP da cidade, um baita de um lugar moderno, enfim, aquele somebody love que a gente já conhece. Beleza? É, obviamente que a cidade que não tem muito como brigar com isso, acaba abrindo um lindo sorriso para a modernidade. O novo sempre vem, né, Marcelo? É melhor você não se opor tanto a este novo que está chegando. Tá bom. E aí a gente joga fora todo o nosso histórico. E isso por conta das próprias secretarias dos municípios. Porque se você tem uma casa antiga, e eu moro numa casa antiga, uma casa que tem acima de 105, 110 anos. A casa onde eu moro tem. Se não tem 100, se não tem 100, 105, está perto de. Tá? É uma casa centenária. O que acontece é o seguinte: se eu quiser mexer alguma coisa na minha casa, aí aparece o tal do Condepasa, metendo multa. Como é que você mantém esse patrimônio longe da mão da especulação imobiliária? É muito simples. Você é prefeitura, você chega para o morador de uma casa centenária, como essa, por exemplo, que eu moro, você chega e fala assim: olha, se você, nós vamos te dar material, nós vamos te dar mão de obra para você tentar modernizar sua casa por dentro sem mexer muito na estrutura, e a fachada é por nossa conta. Ou a fachada é por sua conta, mas você vai ter 50% de, de desconto no IPTU. Ou simplesmente não paga IPTU. Mas é óbvio que eu vou cuidar da fachada da minha casa todo santo ano, porque toda vez que eu mantenho a fachada da minha casa como uma fachada original, pô, eu consigo desconto ou simplesmente deixo de pagar 12 parcelas de IPTU, mas eu vou cuidar da minha casa como se fosse ouro. Porque eu estou sendo incentivado a manter a minha casa no estilo original. Eu não estou sendo punido. Sacaram a diferença? Onde é que as prefeituras erram? A prefeitura, se vê você, de repente, fazendo uma reforma na sua casa, ela não espera saber se a reforma vai manter o desenho original da fachada, por exemplo. Ela simplesmente vai lá e te aplica uma multa porque você está mexendo numa fachada histórica. Tá, mas é minha casa, é minha propriedade, eu faço dela o que bem entender. É, mas não pode mexer porque é um prédio histórico. Tá aqui a multa. Tá, mas você ainda não viu como é que é o final da reforma da minha fachada? Eu vou manter. Ah, não, mas está mexendo, não avisou a prefeitura, toma multa. Deveria ser o contrário. O fiscal da prefeitura deveria chegar para o morador, chegar e falar assim: eu estou vendo que você está fazendo uma reforma tal. Seguinte, ó, se você mexer muito na fachada, você já sabe que vai tomar uma multa. Mas eu vim aqui te oferecer mão de obra, 50% do material que você vai utilizar para manter essa fachada é tudo por conta nossa. E se bobear, a gente dá uns 30% de desconto nas parcelas do IPTU. Se você mantiver a fachada no seu estilo original. Se eu recebo uma visita no fiscal da prefeitura me oferecendo isso, mas eu reformo de 6 em 6 meses a fachada da minha casa. Entenderam? Não é pelo punitivo. Você não pode ficar punindo gente que mora em casa histórica. Você tem que incentivar essa galera. Oferecendo material, oferecendo mão de obra especializada, porque tem algumas residências e alguns imóveis que realmente você precisa de um especialista para mexer na fachada, que tem muito detalhe, você quer manter os detalhes, mas não encontra mão de obra especializada para manter aqueles detalhes naquele jeito. Então você precisa fazer alguma coisa e tal. Se você começa a passar uma tinta, uma simples tinta ali, vem um fiscal da prefeitura e te taca uma multa. Ao invés de ele vir e oferecer para você a mão de obra, o material,
Quer dizer, é punitivo, não tem incentivo, só tem punição. Dentro de um sistema desse, acho que fica meio claro. Se você é dono de um imóvel que você está com dificuldade de manter o teu imóvel no mínimo de condições, se aparecer alguém da indústria do mercado da construção civil e imobiliário oferecendo mundos e fundos para você e mais uma unidade onde você pode alugar para viver de renda, qualquer um que está me assistindo aqui aceitaria a proposta. Não adianta chegar e falar assim: ah, Marcelo, você é canalha, você é isso, você é aquilo, está destruindo o patrimônio histórico da cidade de Santos. Pô, a propriedade é minha, não estou com dificuldade para manter o imóvel. E de repente o cara vem, constrói um prédio de apartamento, um é meu, na faixa, e um segundo na faixa, que eu posso alugar e viver da renda. Não preciso nem pensar mais em trabalhar. Como é que essa indústria ela não vai crescer? Como é que essa indústria ela não vai criar tentáculos e vai dominar praticamente uma coletividade toda? Se a própria prefeitura, quando você tem um prédio histórico, não incentiva você a manter pelo menos a fachada. Nem isso ela incentiva. Ela vem, multa, multa, multa. Chega uma hora, gente, que não dá. Quem é que vai vencer essa parada? A indústria da construção civil. E a indústria da construção civil vem e faz uma bomba atômica cidade afora, a ponto de transformar Santos numa das cidades mais feias que você possa imaginar. Ou cidade feia. Quem conheceu Santos como eu conheci na minha infância, nos anos 70 e até início dos anos 80, era a coisa mais linda a cidade. Casarões antigos, bem cuidados, jardins, fachadas originais, um material que ainda existia, que você podia reformar, trocar o material pelo mesmo. Você tinha um senso histórico, arquitetônico, de preservação. Era um negócio absurdo, de lindo, de maravilhoso. Era o Havaí dos Mares do Sul, não tem nem comparação. Só que isso tem um custo. E se você ficar mexendo muito no salário da população, eles vão começar a tentar encontrar alguma alternativa. Quem é que vai colar em cima dessa população? A indústria da construção civil e imobiliária. E vai varrer, como aconteceu nesses últimos 30, 40 anos, todo o parque arquitetônico histórico da cidade de Santos, como deve estar também acontecendo na cidade onde você mora. Caso você não seja de Santos, caso você esteja assistindo esse nosso bate-papo, né? E mora em outra cidade, mora em outro estado, mas que também está enfrentando o mesmo tipo de problema. Como é que você consegue manter isso? Se você já não tem mais salário, você não tem o incentivo da prefeitura, o cara vem e te oferece X pelo terreno, você vende. Ou faz a permuta, vende, recebe X dinheiro, mais um apartamento para você morar, você com a sua família, mais um para alugar. Quer dizer, você vai entrar numa bolada linda de grana e de renda futura, que você pode, de repente, pagar a faculdade do seu filho, da sua filha. Só que isso vem acontecendo desde do final dos anos 80 para o início dos anos 90. E eu, pessoalmente, virei o chato de galocha, né? Chato já é ruim, de galocha piorou. Virei o chato de galocha da cidade de Santos, porque eu ficava lá. Porque não pode, porque não pode, porque estão destruindo o patrimônio e tal. Quem era o Marcelo? O chato. Porque lá atrás é que você tinha que ter feito alguma coisa para evitar o resultado que você está vendo agora, cujo símbolo é essa matéria sobre o Clube Atlético Santista, né, escrita e divulgada e publicada pelo jornalista Carlos Raton pelo Diário do Litoral. Era lá atrás que tu tinha que ter mexido no negócio. Não agora, agora já era. Pô. Destruíram mais da metade da cidade, pô. Mais da metade da cidade do patrimônio maravilhoso, artístico, histórico, arquitetônico, maravilhoso que a cidade tinha. Mais da metade já foi para o saco. Desculpe a expressão chula, mas foi para o brejo, foi para o saco. Então, como é que você quer agora? Ah, não, vamos fazer tombamento. A mesma coisa aconteceu com o prédio da Faculdade de Direito e da Faculdade de Arquitetura da Unisantos. Também estava aquele frisson, não, temos que tombar, porque é um prédio de importância histórica para a cidade. Que importância histórica?
Se não teve importância histórica nos anos 80, não vai ter importância histórica agora. Se você não bateu na importância histórica de uma simples casa no Campo Grande, ou na Encruzilhada, ou até mesmo no Gonzaga, até mesmo em bairros como Pompeia, né, que perdeu muito do seu patrimônio arquitetônico, histórico arquitetônico maravilhoso que tinha no bairro, que perdeu muito desse patrimônio arquitetônico, se você não mexeu nisso quando era lá anos 80, você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa para preservar o prédio da arquitetura, que eu acho feio pra caramba, e o prédio da Católica, que é tão horrível quanto? Em termos de beleza, zero. Mas que tinha aquela coisa sentimental, da memória afetiva, dos santistas, dos ilustres santistas que passaram pela faculdade de Direito ou que vieram da faculdade de Arquitetura. Eu acho que, se eu não me engano, de arquitetura aqui em Santos veio, acho que é Sig Bergamini. Me parece que esse arquiteto é filho da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Santos. Esteve aqui. Algumas figuras estiveram se formando em algumas faculdades aqui. A cantora Simone e o Emerson Leão, que foi goleiro da seleção, inclusive foi técnico do Santos algumas vezes, se formaram na Faculdade de Educação Física, tem ali na Conselheiro e tal. Enfim, né? O pessoal fazia muita faculdade aqui em Santos. E aí fica aquela coisa, memória afetiva, vamos manter o prédio. Mas como é que você vai manter o prédio dentro desse sistema de coisas onde o povão leva a pior e fica sem alternativa, acaba cedendo para o assédio da indústria do mercado imobiliário, para a indústria da construção civil e do mercado imobiliário? Quer dizer, gente, essa briga tinha que ter começado nos anos 80. Agora é meio tarde. Agora é muito tarde. Põe o Atlético Santista, o Clube Atlético Santista no chão e faz prédio. Porque vem sendo assim desde o início dos anos 80. Já se vão 40 para 50 anos que o que manda na maioria das cidades brasileiras é a indústria da construção civil e da imobiliária. Só eles é que mandam, só eles é que sabem, só eles é que determinam o preço, só eles, só eles, só eles. Gente, abrir o sorriso, na verdade, é outra parte do corpo que abre, tá, gente? Vou tentar aqui não falar palavrão e não ser muito chulo. Mas fica bem do sorrisão ou outras partes do corpo para um determinado segmento econômico que acaba se tornando político, etc, etc. Como é que você segura o Clube Atlético Santista? Com foto, com relevância histórica. A maioria das pessoas que frequentavam o carnaval ali do Clube Atlético Santista já morreram. Eu era muito criancinha na época que eu frequentava os bailes de carnaval. Era muito pequeno. Eu frequentei, mas eu era muito pequeno. Bom, imagine, estou com esse monte de cabelo branco. Imagine, 51. Daqui a pouco, quem está aí para o cemitério sou eu. Se não tem uma turma nova frequentando o Clube Atlético Santista, como é que você segura uma situação dessa diante de uma indústria que tem a força que tem? Aí vocês vão perguntar para mim assim, Marcelo, você está doido, né? Como assim? A gente não falou de sistema no editorial da sexta da semana passada, que está linkado com o editorial do Carnavalesco, da sexta de carnaval, do dia 25 de fevereiro, a folia encaixotada. Agora vocês estão vendo, cara a cara, como é que funciona a folia encaixotada. A folia encaixotada é um determinado segmento econômico que enfia goela abaixo do restante da cidade, porque eles têm muita força financeira e, de repente, algum tipo de abordagem não muito ortodoxa, né? É um sistema. Eles enfiam goela abaixo das pessoas um sistema. O que disse Niklas Luhmann? Luhmann, tá, gente? Luhmann. Acho que agora eu acertei, porque na sexta passada eu pronunciei o nome do pobre do sociólogo alemão de qualquer jeito, tá? Peço minhas devidas desculpas. Niklas Luhmann. O que o Niklas Luhmann falava? O sistema é para simplificar o complexo, o sofisticado, a complexidade natural da vida. A vida possui uma complexidade natural. Então, onde é que você veio com a ideia de que pelo sistema você consegue... vamos simplificar os nossos métodos.
Vamos simplificar as coisas. Tá, aí você vai simplificar as coisas por intermédio de um sistema. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. O Clube Atlético Santista vai para o chão. Não é papo doido de um editor de um folhetim literário como The Talk, no caso, eu, a pessoa, né, a ovelha negra desta cidade, que fica mexendo nesses assuntos e que fica batendo. E não, gente. É porque, de repente, não somente eu, mas várias pessoas na cidade já viram qual vai ser o resultado dessa mixórdia de destruição do parque arquitetônico da cidade. No caso aqui, eu estou falando de Santos, pode ser de qualquer cidade brasileira e do mundo. Fizeram isso em Londres, tem um pedaço de Londres, principalmente perto da The City, que é a coisa mais horrível que tem. Você anda pela avenida, tem uma avenida que fica no bairro de Victoria. Não sei se o nome da avenida é Avenida Victoria, mas fica perto, é um bairro que sai do prédio, não é um bairro, uma avenida que sai do prédio do parlamento, vai até a estação Victoria. É a coisa mais horrível do mundo. É a coisa mais triste do mundo. Não é somente um problema santista, um problema brasileiro, é um problema mundial. De você destruir patrimônio histórico para construir trambolho horrível. Que se ainda tem uma arquitetura meia boca e serve o British Library, a Biblioteca Britânica, se você visse os palácios que tinham no lugar da Biblioteca Britânica, você quer voar no pescoço da rainha. Tipo, como é que você deixou fazer esse tipo de coisa? Mas como é a Biblioteca Britânica, que é uma das principais bibliotecas do mundo, que o negócio é assombroso, você dá até, né, faz de conta que não viu, né, dá uma de surdo, dá uma de cego e segue em frente, porque o propósito da British Library é um propósito estupendo. Mas não é o caso do que está acontecendo na maioria das cidades do mundo, incluindo a cidade de Londres, que tem umas aberrações arquitetônicas na cidade, que você fica olhando assim, mas como é que fizeram essa porcaria, provavelmente em cima num lugar onde funcionava um prédio de arquitetura muito melhor, muito mais bonita e muito mais histórica do que essa porcaria feia, quadrada, enfim. É em cima disso que está o editorial do dia 25 de fevereiro, da Folhinha Encaixotada, e o editorial da última sexta-feira, de 18 de março. Tá? Vou colocar até aí o link aí para vocês, né, do editorial da semana passada, sobre sistemas. A gente cita essa fala do Niklas Luhmann, né, que é a coisa do sistema controlar o sofisticado. E uma vez controlado o sofisticado não tem mais espaço para ser sofisticado, o que sobra? Sobra um editor de um folhetim literário chamado The Talk, no caso eu, ali, num canal de, sei lá, de Você Tubo, falando que não pode fazer isso, que não pode destruir patrimônio, etc, etc. Fica aquela voz no deserto. E aí não precisa nem, né? Não precisa nem fazer força, é uma voz só que está falando isso, não é o restante da cidade. O restante da cidade está de pires na mão, e quando você está de pires na mão, se vier uma construtora oferecer X pelo terreno e ainda te dá um apartamento super show de bola, na faixa, mais outro apartamento na faixa para você, ou dois até, para você alugar dentro do empreendimento imobiliário, pô. A maioria das carteiras de investimento inclui, por exemplo, as carteiras imobiliárias. Como é que funcionam as carteiras imobiliárias? Na base do aluguel. Essas empresas, elas constroem prédios, são elas que vão administrar o condomínio do prédio. Não serão os condôminos que se reunirão para escolher um síndico, né, para escolher um zelador, através das suas reuniões, através da sua formatação. Não, quem vai fazer essa administração é provavelmente uma empresa que está debaixo do chapéu da construtora que construiu o prédio. Pô, isso está acontecendo em todo lugar do mundo. Só que o dinheiro da renda, tanto dos aluguéis como dessas administrações profissionais, que estão debaixo do mesmo, às vezes debaixo do mesmo CNPJ da construtora que construiu o prédio, são elas que garantem
as carteiras de investimento imobiliárias. Como é que você vai lutar contra isso? Eu, um editor de folhetim literário, vou conseguir bater em cima. Aí sim, está liberada a gargalhada. Aí está liberada a gargalhada. E vocês podem rir à vontade. Porra, tem um cara que edita uma folha literária lá em Santos que. Não, aí fica um negócio meio quixotesco, né? Mas é claro que eu não tenho força nenhuma. Teria força a minha fala se todo mundo tivesse junto no mesmo tipo de movimento, mas a população está empobrecida, sumiu o trabalho, some salário. Os salários já não são aqueles que tinham nos anos 70, nos anos 80. Ficou tudo na mão das indústrias, de qualquer indústria. Aqui a gente está falando da imobiliária, da indústria imobiliária e da indústria da construção civil. Mas pode ser de qualquer indústria. Você está de pires na mão, bicho, você perde completamente a tua capacidade de barganha, de poder falar não para essa indústria, que é o que está acontecendo e que vai colocar no chão o Clube Atlético Santista. Porque essas indústrias, e em geral indústria, qualquer uma, mercado editorial, fonográfica, indústria da construção civil, falou indústria, falou corporação, é sistema. E o que fazem essas indústrias, qualquer uma delas, cria o sistema. Cria o sistema. E aí você, dentro desse sistemão que você cria, você enfia a goela abaixo de qualquer pessoa na face da Terra o tal do sistema, que, segundo Niklas Luhmann, simplifica o sofisticado, simplifica o complexo. Não dá mais espaço para esse complexo ser. É a folia encaixotada, de novo. É a perda total da autonomia, é a perda total da iniciativa. Estou tentando achar aqui a palavra, que não é bem iniciativa, tá? Gente, diante de todo esse quadro, por que eu toquei nesse assunto e por que, de novo, um bate-papo, um editorial extenso, mais de 1 hora, etc, etc? Porque isso é um aspecto cultural que vai determinar, por incrível que pareça, a literatura para os próximos anos. Se nós somos resultados, ou somos resultado, somos pessoas do nosso tempo, do lugar e no lugar onde moramos, habitamos, vivemos e convivemos, um prédio como o do Clube Atlético Santista vir abaixo é a destruição de tudo. É a destruição da vida, é a destruição da memória, é a destruição do patrimônio que a memória pode fornecer para cada um de nós, principalmente os mais novos que estão chegando, que vão viver dentro de uma cidade sem qualquer tipo de referência. Mas o que se pode fazer diante disso, se a gente não tem sequer a força financeira, posto que nos falta até o posto de trabalho, e nem renda mais temos. E de uns tempos para cá, estamos sendo, né, enterrados por uma inflação que promete ser hiperinflação até o final do ano. Como é que a gente consegue, né? Como é que a gente consegue brigar contra os moinhos de vento? Ou contra os gigantes que são bem maiores do que tudo, do que todos? A gente não consegue. E isso vai se refletir numa literatura cada vez mais empobrecida. Uma literatura cada vez mais pobre. Pobre de expressão, pobre de linguística, pobre de imaginação. Se você não tem esse processo histórico, se você não tem esse patrimônio histórico preservado, como é que você vai imaginar como seria ou como será daqui para frente? Você não tem mais este acúmulo. O pessoal fica meio com o pé atrás toda vez que se fala essa palavra acúmulo, porque aí o pessoal fica lembrando, isso é linguagem marxista. Pro inferno, né, gente? Daqui a pouco estão enchendo o saco por qualquer coisa. Mas, a partir do momento que você não tem esse acúmulo patrimonial das tuas heranças, e principalmente das tuas heranças culturais, e a arquitetura, engenharia e arquitetura, são também pertencentes a essa secretaria chamada Secretaria de Cultura, e você não pode fazer nada, e uma simples reunião, uma simples audiência pública de uma Câmara de Vereadores numa cidade como Santos
tenha uma espécie de presença não muito amistosa ao longo dessa audiência pública, como é que você consegue manter o patrimônio histórico de uma cidade que Santos tinha, nos seus bairros, tinha um patrimônio histórico, tinha um patrimônio arquitetônico maravilhoso, que inclusive poderia ter feito da cidade uma cidade turística, coisa que Santos hoje em dia não é. Ah, Marcelo, você pega muito no pé dizendo que Santos não é uma cidade turística, mas é óbvio que Santos é uma cidade turística. Mostra alguma beleza arquitetônica na cidade que não seja pôr do sol na praia, né, gente? É tudo pôr do sol na praia, vai o Santista, tira foto. Olha, eu moro num lindo paraíso da minha cidade. Eu moro onde você se diverte. É só foto de pôr do sol e na faixa de areia. Quando, às vezes, uma fotinho do jardim. Porque o resto da cidade está horrível, feia. Resultado dessa ação. Quer dizer, você tem o sumiço dentro da cidade onde você mora da beleza que de fato existia na cidade onde você mora e que, de uma certa forma, movimentou famílias, principalmente as famílias paulistanas que resolveram se mudar para cá, que resolveram, enfim, comprar um apartamento de final de semana aqui em Santos, ou alugar uma casa, ou comprar uma casa para se passar o final de semana aqui em Santos, exatamente porque Santos, de fato, era uma cidade turística, porque tinha beleza, né? Você andava pelas ruas de Santos e você via a beleza, e é a beleza que torna a cidade uma cidade turística. Esse tipo de patrimônio foi devastado pela indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Não tem mais isso em Santos. E aí, quando você fica, que é o meu caso, dentro de uma cidade que era bonita, feia, 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 já se passaram 40 anos e continua ficando cada vez mais feia, qual é a probabilidade de eu utilizar ou produzir um texto bonito? Se eu já não tenho mais a beleza nos meus olhos, não tenho mais a beleza diante de mim. É quase que dizer que é o fim da literatura. Ou da beleza da literatura. Literatura ainda vai ser produzida na cidade de Santos, mas cada vez mais feia, ou de baixíssima qualidade, porque você mora dentro de um lugar que não quer saber de qualidade, só quer saber de ganhar dinheiro, é uma cidade dinheirista. Como é que você vai vender beleza? Ou Santos, uma cidade turística, vá para o inferno, né? Na verdade é um palavrão, tá? É, naquele lugar, tá bom? Você imagina aí o palavrão. Estou aqui tentando evitar falar palavrão neste ano de 2022, tá? Não é um papo reto, então... Mas vai pro inferno, porra. Vai beijar, né? Vai beijar a boca do capeta. Pelo amor de Deus. Como é que você, né? Quer vender Santos uma cidade bonita, turística, sei lá. Se você permite que uma indústria enfeie, nem sei se tem esse verbo enfeiar, ou enfeiar, torna tudo feio, uma indústria que só vai lá e deixa tudo feio. Mas como é que você vai conseguir fazer isso? E isso mexe na cultura da cidade, porque se somos homens do nosso tempo, homens e mulheres do nosso tempo, vivendo dentro de um ambiente feio pra cacete, a probabilidade de a gente começar a perder as referências de beleza para a produção da nossa arte é absurda. Agora, tio Celinho faz a amarração final, tá bom? Demorou uma hora, né? Demorou uma hora para eu chegar nesse ponto, né? É, meu amigo, aqui o nosso bate-papo é longo, só tá faltando a cervejinha aqui, mas o nosso bate-papo é longo pelo seguinte, aqui tem contexto. Aqui nós vamos dar todos os contextos. Eu falei até do Cruzeiro Esporte Clube para poder chegar nesse ponto. É por causa desse sistema, Niklas Luhmann, que já tinha denunciado isso, o sistema fica fazendo simplificação das coisas, está aí a prova. Vão botar no chão o prédio da Católica, do prédio de direito, vão botar no chão a arquitetura e vão botar no chão o Clube Atlético Santista. E vai ter que botar mesmo. Porque essa briga tinha que ser comprada lá nos anos 80. Mas, como ninguém se apercebeu de que o sistema e os sisteminhas distribuídos pela cidade, no caso aqui estou falando de Santos, pode ser de qualquer outra parte do Brasil e do Brasil e do mundo, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados de goela abaixo e todo mundo, no meio da discussão, estavam sendo enfiados
né, abrindo sorrisão, ou outras partes do corpo, batendo palminhas, né, para esse tipo de sistema, ninguém se ligou na fala do Niklas Luhmann. É um sistema que vem solapar o complexo, o sofisticado. E o que sobra é folia encaixotada. E aí sim, dando vazão aos comentários da sexta-feira, dia 11 de março, do editorial do dia 11 de março, né? Sobre o negócio da gourmetização. A gourmetização é o sistema que veio solapar a sofisticação, a complexidade e a sofisticação de grandes restaurantes que tínhamos na cidade, de grandes casas noturnas que tínhamos na cidade, de casas, moradias de pessoas, de cidadãs comuns da cidade de Santos, que tinham casas maravilhosas, que você passava pela calçada, era um encanto você olhar para aquilo. Você dava uma volta no quarteirão, você voltava outro para casa. Mesmo com todos os problemas que você estivesse enfrentando, você voltava revigorado, com uma simples volta no quarteirão, diante de tanta beleza que você via. Isso era Santos nos anos 70. Agora, você tem que andar a cidade toda para encontrar uma, dois pontinhos de beleza, porque o resto é tudo feio. E quando você volta para casa, como é que você senta na frente de um computador, ou pega um papel, uma caneta para escrever um conto, ou um poema, ou sei lá o quê, com tudo destruído, tudo tornado feio? Como é que fica? É o sistema simplificando a complexidade, o sofisticado, muito pertinente da beleza. Lamento pela perda eventualmente da perda dos imóveis da Católica, né, no caso, a antiga Faculdade de Direito e a antiga Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, são uma colada no outro, mas para quem já perdeu o prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá na Pompeia, tanto faz como tanto fez. Se aquilo já foi para o buraco e já virou um lindo empreendimento comercial ou imobiliário, por que não pode, na Conselheiro Nebias, no lugar do prédio da Faculdade de Direito ou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo? Se pode, pode para todo mundo. E no caso do Clube Atlético Santista, ele resiste, coisa que o Clube de Regata Santista não teve a mesma sorte. Virou um terreno baldio, que é o que vai virar o Clube Atlético Santista. E da próxima vez, pessoal, não fique me xingando tanto. Tipo, poxa, Marcelo, você fica denunciando o negócio, enche o saco com esse negócio do sistema. Por que você é contra o sistema? Eu não sou contra o sistema. Eu sou contra aquilo que já foi denunciado pelo Niklas Luhmann. Simplificar o complexo. Simplificar o sofisticado. Porque o complexo e o sofisticado, muitas vezes, são um componente da beleza. E sem beleza, corremos o seríssimo risco de produzir, em breve, tanto em Santos como qualquer outra cidade brasileira, uma arte muito feia. Feia demais da conta. É bom não reclamar, né, de que a plateia não anda aparecendo mais, né, nas vernissagens, nas peças, não anda comprando mais livro, porque só está encontrando coisa feia. Enfim, gente, deu para sacar que esse é um papo que tem a ver com literatura, posto que é um elemento da cultura, tá bom? Peço mil perdões a paciência de vocês durante essa quase, sei lá, 1h15, 1h20, bate-força de editorial. Estou tentando fazer as editoriais em torno de 30, no máximo 40 minutos, para poder facilitar um pouco a coisa, mas tem determinados assuntos que não dá para você tirar de contexto, não dá para você jogar qualquer contexto e decidir tudo em 15 minutos. Né? Eu acho que o contexto é grande, tem que dar o contexto,
porque, né, não adianta ficar triste que vão derrubar o prédio do Clube Atlético Santista, o ginásio do Clube Atlético Santista, sem os devidos desdobramentos disso, ou o que originou a destruição do Clube Atlético Santista e a entrega de mão beijada para a indústria do mercado da construção civil e mercado imobiliário. Tá? Isso em breve começa a afetar não somente o nosso aspecto cultural, mas também o nosso aspecto artístico. Tá bom, gente? Pessoal, beijo no coração de vocês todos, que vocês tenham, apesar dessas notícias e, né, esses editoriais longos pra cacete, que vocês possam ter um excelente final de semana, apesar dos pesares, né, apesar das derrotas, todos nós possamos ter um excelente final de semana, estejam com as pessoas que você amam, mesmo de verdade, e tenham um excelente sábado, um excelente domingo, e na próxima sexta estaremos de volta. Vou tentar fazer um editorial mais curtinho, com assuntos um pouco mais light, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de novo para vocês e até a próxima sexta com mais um bate-papo dos nossos editoriais de toda sexta-feira aqui do The Talk. Gente, um beijo e até a próxima.